Olá, meu nome é Cristiane, eu gosto que me trata como Cris. Nesse canal, ele foi exclusivamente decidido e pensado com o maior carinho, que ele pudesse atingir o maior número de pessoas que estão passando por uma situação ao qual eu enfrentei com muita tristeza, muitas perguntas e muita dor. Eu vou falar aqui sobre a síndrome do pânico e a depressão. Talvez você consiga identificar em você, ou talvez você consiga identificar em outras pessoas sobre essa doença que todo mundo fala que é a doença do século. Eu não acredito que seja a doença do século, eu acredito que seja doença de algo que você não conseguiu resolver, de algo que está aí dentro e aí espera um gatilho para ela explodir, para ela vir à tona e te pegar de surpresa. Foi assim que aconteceu comigo. Na verdade, eu deveria ter entendido os sinais que a vida e que tudo estava indicando para onde que eu iria seguir. Se você já gostou desse encaixe aí, desse pôster, faça a sua inscrição, se você não for inscrito, dá um like e compartilha, porque você compartilhando, você vai ajudar outras pessoas a identificarem essa doença tão horrorosa, eu falo que é tão miserável e te joga numa situação que você jamais esperaria, que foi o que aconteceu comigo. Bem, eu vou começar a falar o seguinte: eu deveria ter entendido os sinais, eu deveria ter entendido o que a vida estava me dizendo, porque tudo ela te indica, tudo é uma indicação de Deus, é uma indicação de que algo não está legal, algo vai parar errado, algo vai chegar e não está certo, o caminho que você está decidindo, o caminho que eu escolhi não estava legal. Há 3 anos atrás, eu tive passando por uma situação que me pegou muito desprevenida mesmo. Nesse momento eu não vou poder falar nem nomes e nem a situação, porque envolve pessoas e eu não quero que envolva pessoas. Eu quero que envolva simplesmente o meu problema, simplesmente a escolha errada. E eu passei por uma situação muito desagradável e eu não estava preparada para passar por aquilo. Eu poderia pensar em tudo, menos no que tinha acontecido. E eu sempre fui uma pessoa muito resolvida, sempre fui uma pessoa muito de decisões, de tomar decisões fortes, eu sempre fui muito objetiva naquilo que eu queria. Viajei para outros lugares, já viajei para outros países, já viajei para esse imenso Brasil, a passeio, a turismo, a trabalho até. E nunca imaginei que a depressão fosse chegar até mim, ou então a síndrome do pânico fosse chegar até mim. Nunca imaginei que isso iria um dia acontecer. Pensava assim, não, isso vai acontecer com outras pessoas, isso vai acontecer com um vizinho, isso vai acontecer com qualquer um, menos comigo. Eu achava que eu era o tronco, a última da cocada preta, né? Que é o que se diz. Pois então, com toda a minha força de vontade de querer viver e compartilhar experiências legais com o mundo, com pessoas, sorrir, alegre, espontânea, super simpática, fui parar nesse problema chato. Não consegui identificar logo no começo, porque eu sempre fui muito alto astral. Então, eu deveria ter entendido os sinais, eu deveria ter entendido que aquilo ali não estava sendo legal. Depois dessa situação, eu fiquei muito desmotivada, mesmo aqui dentro de mim, mesmo que a minha essência falasse, não, Cristiane, você vai levantar agora, você vai se erguer, você vai tomar o banho, você vai lavar o cabelo, você vai pentear, você vai se arrumar, você vai passar um cheiro e você vai ficar bem. Só que existia dias que eu passava horas em cima da cama.
horas em cima da cama. Dormia uma segunda, uma terça, uma quarta, mas eu sempre tinha uma historinha para contar para mim mesma. Eu sempre tive uma historinha para contar para mim mesma, porque ora estava chovendo, então não me apetecia sair da cama, ora estava calor demais, então meu corpo estava desmotivado por causa do calor, e as dores de cabeça horríveis também foram um dos sinais, porque eu sentia dor de cabeça mensalmente, muito intensa, poderia tomar todos os remédios e que não passava, e passou depois a ter dor de cabeça quinzenal, e depois passou a ter dor de cabeça semanalmente, e depois ter dor de cabeça diariamente. E a cama era o meu refúgio. E as historinhas que eu contava para mim eram o meu refúgio. Porque hora estava chovendo demais e eu queria ficar na cama, hora estava sol demais e meu corpo queria descansar, né? Ou então, porque a minha cabeça doía, porque eu estava com problema da vista e minha cabeça doía e eu tinha que fazer exame de vista, as histórias que eu contava para mim mesma. Até que chegou um ponto de ter um problema sério, uma situação muito séria, próximo à minha casa, a qual eu simplesmente ouvi. E não tinha como não ouvir, mas eu só ouvi. E depois daquele dia eu não me segurei mais. Passei a não dormir, fiquei 15 dias ininterruptos, né, sem dormir, e dormi o dia inteiro. E passava o dia inteiro dormindo e a noite inteira vigiando o meu sono. Eu deveria ter percebido as situações aonde eu estava chegando, para onde eu estava indo, porque quem me conhece, ou então até mesmo eu que me conhecia, que achava que me conhecia, não estava indo para um lugar, não estava indo para aquela situação que eu almejava. Eu tinha propósitos, eu tinha sonhos, eu tinha esperança, eu tinha fé, eu tinha tudo. Mas eu estava não perdendo, mas eu estava desmotivada a aceitar aquilo tudo. E passou até esses 15 dias. Passou a virar um mês. Ao mês e meio. E aí já não conseguia não dormir à noite. O meu problema era 24 horas. Eu já não dormia, eu já não tinha mais vontade de ir para a rua, porque eu achava que alguém ia me fazer mal, ou então achava que ia acontecer alguma coisa comigo lá fora. Eu tinha até coisas para fazer na rua, eu me levantava, eu sabia que eu tinha aquilo para fazer, eu me levantava, eu tomava um banho, eu me arrumava, e quando eu ia descer as escadas, minhas pernas travavam. Mas não eram as minhas pernas, era tudo isso aqui meu. E eu comecei a conversar com outras pessoas e falava, poxa, eu não tô legal. Eu não tô legal. Depois do que eu vi, depois daquilo que aconteceu, eu não tô bem, eu não tô dormindo, eu não tô conseguindo ficar bem. E as pessoas chegavam para mim e falavam, isso é coisa da sua cabeça. Ou então nada. Não tem nada a ver isso não. Você está dormindo de dia? Falar, eu durmo de dia, porque eu não consigo dormir à noite, então eu tenho que dormir de dia. Então, para de dormir de dia. Eu fazia essa experiência, mas eu não conseguia dormir à noite. Eu inventava um monte de coisa de dia,
fazia joguinho, tentava ler, mas eu não tinha mais paciência para leitura e eu amo a leitura. Passei a não ter esse gozo de leitura, não tinha vontade de assistir televisão porque fazia mal barulho, me fazia confusão demais na minha cabeça, não queria ouvir barulho nenhum. E foi assim que eu pedi socorro a muita gente, pedi socorro a mim mesma. Eu me lembro que tinha noites que eu sentia muitas dores. Eu sei que as dores começavam 5 horas da tarde, quando ela estava indo para anoitecer. A minha cabeça fazia como se tivesse alguém batendo dentro dela. Eu sentia uma falta de ar e eu já começava a pensar que à noite eu ia viver tudo aquilo que eu tinha vivido, aquela experiência da noite anterior. As minhas pernas gelavam, as minhas mãos começavam a tremer, a minha barriga fazia uns barulhos. E eu não conseguia identificar aonde eu estava indo. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito para cima. Eu sempre fui uma menina, uma garota muito alta astral, né? Muito, não, tudo vai dar certo. Quando alguém chegava para mim e falava assim, ai, querida, eu tô passando, menina, não, você tenha fé. Então eu sempre fui uma pessoa de motivar as outras pessoas. E quando chegou no meu momento de motivar a mim, eu já não tinha aquela motivação. E quando eu saía, quando eu conseguia sair, quando eu conseguia ir à rua, quando eu conseguia encontrar com pessoas, quando eu conseguia falar, quando eu conseguia me socializar com certas pessoas, com o meu grupo até, então eu estava bem, eu estava hiper legal, porque eu coloquei dentro de mim que ninguém tem nada a ver com o problema que eu estava passando, aquilo era só meu. Eu fui muito egoísta de falar que esse problema era meu. Não. Quem está passando por essa situação sabe que o problema é nosso. E a primeira coisa que tem que ser é aceitar. E eu não aceitava a doença em mim. Eu não aceitava que eu estava com síndrome do pânico. Eu não aceitava que eu estava com depressão. Eu não aceitava. Então, o que eu falava para mim mesmo? Não, você tem que estar bem para as pessoas. Porque as pessoas não têm nada a ver com o seu problema. Ótimo que seja assim. Porque ninguém tem nada a ver com os problemas. Porém, eu não consegui que elas deixassem interpretar em mim que eu estava passando por essa situação. Porque eu estava bem. Então, quando eu ia falar para as pessoas, pô, não tô legal, tá passando isso, tô passando por aquilo, e tá vindo umas coisas aí na minha cabeça. Não. É as coisas da sua cabeça. Até que chegou um dia que eu tentei tirar minha vida 4 vezes. 4 vezes. Eu pensei em tudo. Porque eu não aguentava aquela dor dentro de mim. Eu não aguentava aquela dor dentro de mim. Então eu pensei, se vai acontecer alguma coisa comigo, então, se meu corpo tá dizendo isso pra mim, então tá na hora de chegar ao fim. Cara, eu gosto tanto de viver. Eu sou apaixonada pela vida. Como que eu tive aquela mente para falar para mim mesma, então vai acabar por aqui. E quem tinha que acabar? Eu. Mas só que Deus não deixa. Eu fui muito amada. Meus pais souberam me amar muito bem. Minha mãe, principalmente, soube me dar amor muito bem. Eu encontrei pessoas que realmente e que verdadeiramente me amam. E eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. E eu tenho um neto que é a coisa mais gostosa do mundo, que é o Miguel. E eles souberam me dar amor naquele momento que eu não estava doente. Então isso
foi o que me segurava, porque eu falava, não, eu vou me tirar minha vida agora. Eu planejava, fazia o esquema, e aí quando chegava no momento, alguém vinha, que eu creio que seja o Espírito Santo, que ele falava assim pra mim assim, cara, Deus não vai gostar disso. E eu falava, cara, Deus não vai gostar disso. E eu parava. Eu falava assim, se tiver que acontecer algo errado comigo, que aconteça agora. E aí, mas não tinha coragem de sair na rua, não tinha coragem de pular fora daquele buraco que eu tava indo, porque estava me sabendo bem, ninguém estava me vendo, eu não via ninguém, eu não comentava, eu não ouvia barulhos, eu não ouvia nada, então estava indo, conseguia me levar. E pensava, até que um dia eu chamei um Uber, que é um conhecido que eu tenho aqui, que ele já me fazia outras corridas, e aí eu cheguei e falei assim pra ele assim, você não falou pra ninguém não, né, que você vinha me buscar? E ele, que Cris? Eu falei, Aí naquele momento ali eu falei, tá alguma coisa acontecendo comigo. E eu falei, nada, foi uma pergunta besta, não tem nada não. E aí, eu tive um socorro maravilhoso, que foi a minha mãe. A minha mãe, ela me pegou pelo braço e ela falou, você tá ficando louca e você vai me deixar louca. Então, eu vou te levar agora para o psiquiatra. E fomos para o psiquiatra. Paramos lá e eu tava no auge do pânico, no auge da dor, no auge de tudo, porque eu queria, naquele momento, me enfiar num buraco e falar, eu quero ficar aqui dentro, não quero que ninguém me tire, porque só quem vive, só quem passa sabe o que é. E o que eu posso falar para você agora, se você está ouvindo, que você não está passando, graças a Deus que você não está passando, mas se alguém chegar para você e falar assim, eu estou passando por isso, não acho que é besteira dessa pessoa, porque é a verdade dela, porque era a minha verdade. Mesmo que eu não conseguisse transparecer, mesmo que eu não conseguisse chegar, com meus problemas, chegar até você e você tentasse conseguir pegar aquilo ali, fosse falar, é verdade isso aqui que você está sentindo, mesmo que você não conseguisse, mesmo que você visse na minha mente, na minha estrutura, isso aqui é uma loucura psicológica, é verdade a pessoa que está sofrendo. A realidade pode ser mentira, mas o que a pessoa está vivendo é verdade. Então, pegue como a minha mãe fez, leve, ou então agarre na mão dessa pessoa, então chama essa pessoa e fala, eu estou aqui contigo. E você também que está passando por isso, que ainda não conseguiu identificar, não conseguiu entender o que a vida está te dando, quais são as direções que a vida está te levando, porque tudo é avisado antes, tudo pra gente é avisado, como que está chegando, o que vai chegar, quais são as tristezas, tudo é avisado. Então, pega uma pessoa super legal que você possa confiar e leve ela e fala, cara, toque em mim porque eu estou sofrendo. Me abraça porque eu estou sofrendo. Você também que está passando por isso. Se você não se conscientizar que você precisa de uma ajuda, você vai ficar também como eu. Porque eu cheguei no psiquiatra, contei tudo pro psiquiatra, o psiquiatra olhou para mim e falou, vou te dar um remédio para você dormir. Eu falei, não quero remédio para dormir, porque eu vou morrer. E eu, na mesma hora, eu falei, esse psiquiatra quer me matar, porque ele sabe que se eu dormir, eu vou morrer. Ele sabe que se eu pegar no sono, eu vou morrer e não vou ver a minha morte. Olha que loucura. E ele falava e eu estava ali, matutando. Até que ele entendeu que eu não estava legal e me deu um remédiozinho. Eu fiquei, naquele momento ali, a lucidez ela foi voltando e ela foi se encaixando. E a Cristiane foi voltando para o estado normal que ela era. E aí eu aceitei. Aceitei o tratamento, aceitei entender que eu estava passando por aquilo, aceitei acreditar que tudo aquilo ali foi
algo que a minha cabeça criou, mesmo com os remédios, mesmo com o ansiolítico, que era para me acalmar, mesmo com remédio noturno, mesmo com remédio de depressão, eu ainda tinha que ter uma outra estrutura que eu fui levada ao psicólogo, que é o doutor Gilson. Um beijo para você, doutor Gilson, porque tenho um maior carinho por você. Você me ajudou no momento, você me ajuda ainda no momento que eu mais preciso, porque a gente ainda tem um papo legal ainda, ele me liga, você é muito carinhoso, gratidão por ti, gratidão pela sua, porque naquele dia que você falou, a mente, aquilo ali foi a chave de tudo, eu coloquei na cabeça e até hoje eu não esqueci, a mente. Então é isso, a mente. A única coisa que eu posso falar aqui agora, assim, não duvide da pessoa que está passando por esse problema da depressão ou do síndrome do pânico. Existe 800 mil pessoas, elas se matam, elas tiram suas próprias vidas por ano, no mundo todo. São 800 mil pessoas que são ceifadas por essa doença, por esse sistema da mente. Então, assim como eu, assim como outras pessoas que estão passando por isso, não duvide dessa pessoa, porque para a gente aqui fora, para que estamos aqui fora, isso é simplesmente passageiro, mas para quem está vivendo é real. Então, é uma mentira, porém para quem está vivendo é uma verdade. Então não duvida dessa pessoa. Pega essa pessoa pela mão, procure saber quais são os sintomas dessa dor ou então dessa depressão. Procure entender e leve essa pessoa, caminhe com essa pessoa, chama por ela. Tenha um olhar de Cristo, porque era isso que eu precisava naquele momento. Eu precisava que alguém tivesse um olhar de Cristo. Até mesmo tem uma passagem que quando aquela mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela estava lá tentando se curar 12 anos, e aí ela simplesmente passou Jesus e ela foi lá e tocou. E Jesus, o que ele fez? Ele parou! Quando aquela mulher que estava com o fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, o que ela fez? Né? Ela tocou em Jesus e o que Jesus fez? Ele parou. Ele parou para dar ouvido. Ele parou para olhar qual foi a situação. E o olhar dele curou. Então tem esse mesmo olhar, esse olhar de eu posso te ajudar em algo? O que você está passando? Eu posso saber o que é? Tem esse olhar. Porque eu acredito que Cristo naquele momento ali, ele parou. E com certeza ele deu um abraço naquela mulher. Porque aquela mulher foi curada, ela foi liberta de 12 anos de opressão. E todo assintomático de depressão, ele quer isso. Ele quer um olhar. E aí quando as pessoas não acreditam, quando as pessoas falam que não é verdade, o caminho que ela tem é esse. É de levar ela para um lugar que ela imaginava que tem que ser mais fácil, que é a morte. Eu também desejei a minha morte, eu também planejei ela. E não só planejei, como eu vi. Como eu vi o meu velório. E aí eu falei assim, cara, se não tiver 1000 pessoas no meu velório, eu vou levantar e vou dar na cara de todo mundo que está faltando. É de rir? É de rir. Mas é também para você parar para pensar como está a sua vida e como está a vida daquela pessoa que está do seu lado. Ou então, como está a vida daquela pessoa que você ficou só sabendo, olha fulano, eu não estou bem. E você disse, vai passar. Ou então, é problema da sua cabeça. Eu agradeço. Vai ter outros vídeos. Se eu puder contar a situação verdadeira e real do que me levou a ter essa síndrome do pânico. Há 3 anos atrás, na verdade,
Ela começou há 3 anos atrás. Então, se eu puder falar e puder abrir, primeiro eu vou pedir autorização à pessoa, porque, né, envolve uma outra pessoa, então eu também não posso falar dessa outra pessoa sem que ela possa me dar autorização. Fica aqui comigo, se inscreva, compartilha, dá um like e procura aquela pessoa que disse para você que estava passando por aquilo. Eu tenho certeza que ela ainda está esperando o seu olhar de Cristo. Tem um olhar de Cristo. E espero você para a próxima. Eu vou contar muita coisa. Tem mais coisas ainda, tá? Então, gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. E fica comigo. E seja o querer de Deus, seja feito em nossas vidas. E como a gente fala no grupo da Renovação Carismática, dos nossos carismáticos, a toda a Renovação Carismática, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tchau.